Os Estados Unidos ainda possuíam uma vantagem sobre a União Soviética, mas por quanto tempo duraria? Eisenhower autorizou um programa super secreto para descobrir. B-47s carregados com câmeras voariam pelo território da União Soviética para espionarem. Isto era um ato de guerra. Os sobrevoos eram tão sensíveis que Eisenhower pessoalmente assinou cada autorização, e a palavra sobrevoo nunca foi mencionada. Em um ano, ele soube que os soviéticos estavam preparando uma nova arma, um bombardeiro intercontinental que poderia atacar Chicago ou Nova York. Alarmado, Eisenhower intensificou os sobrevoos. A Guerra Fria iria se aquecer. Na manhã de 8 de maio de 1954, o comandante Hal Austin partiu de uma base aérea britânica em uma missão super secreta. 2 outros aviões o acompanharam. Todos os 3 tinham ordens para voar para o norte da Finlândia. Porém, a tripulação de Austin tinha ordens para continuarem sozinhos. Eu me lembro de perguntar: bom, cadê o resto do nosso pessoal? Nós vamos sozinhos? Sim. Os outros 2 aviões iriam fazer a volta em um ponto, 160 quilômetros ao norte de Murmansk, e fariam o caminho de volta para Fairford. E só você vai continuar para o sul. 960 quilômetros ao sul, dentro do espaço aéreo soviético, para fotografar 9 campos aéreos e descobrir o tamanho exato da frota de bombardeiros soviéticos. Uma missão tão secreta que só foi revelada em 1995. Austin sabia que os soviéticos poderiam vê-lo, mas não poderiam tocá-lo. O RB-47 voava mais alto do que qualquer caça soviético. Os russos viram Austin assim que cruzou a fronteira e nem precisaram do radar. Todas as turbinas começam a lançar aquele branco, mas não é fumaça, é só vapor. Tudo o que tinham a fazer era olhar para cima e nos ver entrando na Rússia. Então, subitamente, apareceram caças voando tão alto quanto Austin. MiG-17 soviéticos, último modelo. Não sei de alguém que não diria que estaria morrendo de medo exatamente naquele momento, porque todos nós estávamos. Depois que aqueles caças apareceram, ficamos um pouco nervosos. Inexplicavelmente, os MiGs se afastaram. Mas um segundo esquadrão apareceu e fez mais do que apenas observar. Eu vi balas traçantes acima e abaixo do avião, então não havia dúvida de que eles estavam querendo realmente nos derrubar. As metralhadoras de trás de Austin eram guiadas pelo radar, a única maneira de acertar um MiG. E então o radar pifou. Me senti quase como White Earp, porque tinha que olhar os caças se aproximando e mover as armas. Ocasionalmente elas eram acionadas e mais algumas balas eram disparadas. As armas emperraram, mas as poucas balas que Carl Holt disparou assustaram os MiGs e, provavelmente, salvaram suas vidas. Com a última foto tirada, Austin voltou para casa. Mas ao girar, o MiG finalmente conseguiu acertá-lo. Um estilhaço penetrou nossa célula principal de combustível e também destruiu o intercomunicador. Os americanos estavam perdendo combustível, haviam perdido as armas e não podiam se livrar dos MiGs. Finlândia, Suécia. Perto do espaço aéreo britânico, finalmente desistiram. Voando com uma asa cortada, os americanos chegaram à costa em segurança. Quando aterrissamos e estacionamos, havia provavelmente 50 pessoas paradas esperando, querendo saber o que tinha acontecido, onde estávamos e tudo.
Claro que não podíamos dizer onde estivemos. Eles podiam ver o que tinha acontecido. Tínhamos um buraco enorme na asa do avião. Pouco depois do voo de Austin, Eisenhower aprovou o projeto Aquaton, um programa super secreto para desenvolver um avião espião que nenhum caça soviético poderia tocar. Aquele avião voaria para um ninho de vespas. No dia 30 de abril de 1960, pouco depois das 8 da noite, Eisenhower pegou o telefone e emitiu uma única ordem para um campo aéreo americano escondido do outro lado do mundo. Minutos mais tarde, no Paquistão, um piloto da Agência Central de Inteligência chamado Francis Gary Powers decolou para a viagem mais longa da sua vida. Uma missão de espionagem de 4.800 quilômetros sobre toda a União Soviética. Às 5 da manhã, eu fui chamado ao posto de comando no centro antiaéreo. Podíamos ver como o alvo estava se movendo. Nada que tínhamos poderia alcançá-lo. A situação estava ficando muito tensa. Khrushchev e o ministro da Defesa estavam trocando telefonemas e gritando: "Por que não podemos derrubar o maldito avião?" O avião era o U-2, construídos para a CIA. Era a maior arma de espionagem já inventada. Não levava armas e não precisava delas. Voava 21.000 metros acima de qualquer coisa que os soviéticos pudessem lançar contra ele. Sua câmera poderia fotografar um espaço de terra de 1.200 quilômetros de diâmetro e 4.800 quilômetros de comprimento, com tais detalhes que a CIA poderia ler uma manchete de um jornal. Nós ficamos observando aqueles aviões e ficamos muito nervosos com eles. Certamente sabíamos que aqueles aviões tinham vindo da América, mas não podíamos provar. E não podíamos derrubá-los para provar. Era uma situação muito perigosa. Eisenhower havia usado o primeiro U-2 para saber se os soviéticos estavam adiantados quanto aos bombardeiros. Não estavam. Estavam frente a algo ainda mais assustador. No outono de 1957, uma esfera do tamanho de uma bola de praia passava pela órbita da Terra a cada 96 minutos, e todos, com um bom par de binóculos, podiam vê-la. Era o primeiro satélite da humanidade, o Sputnik. O Sputnik em si era inofensivo, mas o mesmo míssil que havia lançado no espaço poderia lançar uma bomba de hidrogênio sobre Washington. Era um ICBM, um míssil balístico intercontinental, e os Estados Unidos, a nação mais criativa da Terra, não possuíam. Os russos ficaram extasiados. O mundo ficou surpreso. A América correu para acompanhá-los. Uma comissão presidencial secretamente incentivou a criação de abrigos antibombas para proteger cada americano. Eisenhower rejeitou a ideia, por ser cara demais. Mas, se a guerra ocorresse, admitiu que não haveria escavadeiras suficientes para retirar os corpos das ruas. 15 meses após o Sputnik, os Estados Unidos lançaram seu primeiro ICBM, Atlas. A corrida armamentista entrou na era dos mísseis. Se os Estados Unidos estavam vencendo esta corrida, esta seria a missão de Francis Gary Powers. A 1/3 do espaço aéreo da União Soviética, a única turbina de Powers se engasgou no ar. Para reativá-la, ele desceu o avião para onde o oxigênio era mais abundante. 15.000 metros, 12.000 metros, 9.000 metros.